Olá, galerinha! Boa tarde, aqui é a professora Adriana e hoje nós vamos falar sobre sistemas de equações do segundo grau. O que são sistemas de equações? Um sistema de equação, ele é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita, ou seja, mais de uma letra. Para resolver um sistema, é necessário encontrar valores que satisfaçam simultaneamente as duas equações. E a solução, ela é dada através de um par ordenado chamado x e y. Mas como resolver uma equação do segundo grau? Para resolvermos uma equação do segundo grau, a gente pode utilizar o método da substituição ou o método da adição. O método da adição, ele busca juntar as duas equações em uma única equação e eliminar uma das incógnitas, ou seja, uma das letras. Para isso, é necessário que os coeficientes das incógnitas sejam opostos, isto é, devem ter os mesmos valores e sinais contrários. Já o método da substituição, esse método consiste em escolher uma das equações e isolarmos uma das incógnitas para determinar o seu valor em relação a outra incógnita. Depois, substituímos esse valor na outra equação. Exemplo aqui, pessoal. Eu coloquei um exemplo pronto aqui para vocês, mas depois nós vamos fazer um, ó. Eu coloquei aqui, ó, 2x² mais y² igual a 9. Eu tenho x² menos y² igual a 3. Eu posso utilizar aqui, olha, o método da soma. Eu cancelo aqui, ó, mais y² com menos y² e soma aqui, ó, 2x² mais x², 3x. 9 mais 3, 12. Quem multiplica o x² passa dividindo. Então, 12 dividido por 3 é 4. O inverso da potência, raiz. Então, eu tenho mais ou menos raiz de 4, que é 2. Aí, a gente escolhe ou a primeira equação ou a segunda equação. Neste caso aqui, eu escolhi a segunda equação. Então, eu vou substituir tanto o 2 e o menos 2 aqui no lugar do x. Então, ele vai ficar assim, ó. x² menos y² igual a 3. Quando o x é 2, então vai ficar 2² menos y² igual a 3. Então, vai ficar 2² é 4. Menos y² é igual a 3. Você vai passar o 4 para lá. Ele vai ficar assim, pessoal, olha. Menos y² igual a 3 menos 4, que vai dar menos 1 aqui. Multiplica tudo por menos 1, tá? Então, vai dar a raiz quadrada de 1, é mais ou menos 1. Para menos 2, a gente substitui também aqui, então, vai ficar menos 2, 4. Nós vamos cair na mesma solução, mais ou menos 1. Aí, a gente faz o seguinte, ó. Quando o x é 2, eu tenho 1 ou menos 1. Então, quando o x é 2, é 1. Quando o x é 2, pode ser menos 1 também. Quando o x, ele é, agora, presta atenção, menos 2 que eu substituí aqui, ele pode ser mais 1 ou menos 2 com menos 1. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 pares ordenados que são soluções desse sistema. Certinho? Agora, vejamos aqui, turminha. Preste atenção aqui no exemplo que eu dei. Eu escrevi aqui para vocês, ó. Construir um retângulo dobrando um arame. Então, tá aqui o arame, ó. Eu dobrei o arame. De 6 metros de comprimento. Então, o perímetro aqui, ó, que é o contorno, é 6 metros. Deixa eu marcar aqui para vocês. 6 metros. Esse retângulo ficou com uma área de 2 metros quadrados. A área é isso aqui, ó. Então, vamos lá. Quais são as dimensões desse terreno? Eu vou chamar as dimensões, pessoal, do terreno de x e y. Então, eu tenho aqui, ó,
comprimento x, largura y. Se aqui é y, aqui é y. Se aqui é x, aqui é x. Então, eu tenho que o perímetro é x mais y mais x mais y. Então, eu tenho 2x mais 2y. E esse perímetro aqui nada mais é do que o contorno, a quantidade de arame que deu a volta aqui. Então, eu tenho, vou trocar isso aqui por 6, ó. Então, 2x mais 2y é igual a 6. Melhorando isso daqui, pessoal. Vamos simplificar tudo isso aqui por 2, ó, porque ambos números são pares, olha. Vou dividir tudo por 2, ó. 6 dividido por 2 dá 3. 2x dividido por 2 dá x. 2y dividido por 2 dá y. Melhorando essa equação, eu tenho x mais y igual a 3. Essa aqui é a minha primeira equação que eu tenho aqui. A minha equação envolvendo o perímetro. E ele deu também que a área é 2 metros quadrados. Então, A é igual a 2 metros quadrados. Como eu tenho para calcular a área é base vezes altura, eu tenho x vezes y. X vezes y, pessoal, é igual à área. A área foi dada. A área é 2. Então, dá pra gente montar aqui, pessoal. Olhem aqui, ó. X vezes y é igual à área. Então, a x vezes y é igual a 2, que foi a área dada. Observem aqui. Eu consigo montar um sistema de equações, olha lá. Eu tenho aqui x mais y igual a 3 e tenho x vezes y igual a 2. Para eu resolver um sistema, pessoal, eu tenho que escolher o melhor método para eu resolver. Nesse caso aqui, eu vou usar o método da substituição, que consiste em isolar uma das variáveis, ou seja, deixar ela sozinha em um dos membros. Então, quem que eu vou isolar? Tanto faz, ou x ou y. Eu vou isolar na primeira equação, porque é mais fácil, ela está somando. E aqui embaixo ela está multiplicando, então fica um pouquinho mais difícil. Então, eu vou isolar aqui, ó. Eu vou isolar quem? Eu vou deixar o y e vou tirar o x. Então, vai ficar assim, ó. Y igual a 3, passa o x para o segundo membro. Então, ele vem como menos x. Isolei aqui, ó. Como eu isolei na primeira, eu isolei aqui, ó. Eu vou substituir na minha segunda equação. Aqui é a minha segunda equação, ó. No lugar de quem? Do y. Então, esse y que tá aqui, eu vou trocar ele por 3 menos x. Então, vai ficar assim, ó, copia o x, que multiplica o y. Quem é o y? Ó, y é igual a 3 menos x. Então, vou pôr aqui, ó, 3 menos x. Tudo isso é igual a 2, turminha, 2. Agora, vamos aplicar aqui, ó, a propriedade distributiva da multiplicação. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, x vezes 3, 3x, mais com menos, menos. X vezes x, x ao quadrado. Passa o 2 para o primeiro membro, então, se ele é mais, ele vem como menos. Tudo isso é igual a 0. Vamos melhorar isso aqui, ó, colocar na ordem da equação de segundo grau, ó. Menos x ao quadrado, mais 3x, menos 2 igual a 0. Eu coloquei aqui a fórmula geral, tá certo? Chegando aqui, o que eu tenho que fazer? Aplicar Bhaskara, o delta, né? Que é b ao quadrado, que é o valor de 3. Então, eu vou ter 3 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de a, que é menos 1, vezes o valor de c, que é menos 2. Eu tenho aqui, delta é igual, 3 ao quadrado é 9, menos com menos é mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Então, o delta é igual a 1. Certinho? Delta é igual a 1. Vamos para a segunda parte da nossa fórmula. X é igual menos o b, menos o 3, mais ou menos raiz de delta, que é 1. Sobre 2 vezes o A, 2 vezes menos 1, que vai dar
menos 2, turminha. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. Sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Sai duas soluções, um x1 e um x2 aqui, turminha. Então, eu vou ter aqui um menos 3 mais 1, que é menos 2, dividido por menos 2 daqui de baixo. Menos com menos dá mais, 2 dividido por 2 dá 1. E aqui eu tenho um menos 3 menos 1 dividido por 2. Então, eu tenho devo 3, devo 1, devo 4, dividido por menos 2, menos com menos dá mais, 4 dividido por 2 dá 2. Observem aqui, eu achei o x, falta eu achar aqui em cima o y, né? Então, como que eu faço, turminha? Eu faço o seguinte, ó, eu tenho que substituir esses valores que eu encontrei aqui, ó, 1 e 2, na minha equação que eu isolei aqui em cima, olha lá, ó, eu isolei aqui, ó. Acompanhem aqui pra mim, ó, eu vou fazer com esse 1 que tá aqui, ó. Então, eu vou isolar aqui, ó, vou substituir aqui, ó. Y é igual a 3 menos o x, ó, olhem aqui, ó. Vamos olhar aqui embaixo novamente, olha. Eu tenho que o x é igual a 1. Então, vejamos. 3 menos 1. Y é igual a 3, tiro 1, 2. Então, quando o x é 1, o y é 2. Agora, nós vamos fazer para o segundo, olha. O x agora é 2, certinho? Então, nós vamos colocar aqui, ó, para minha segunda equação, ó. Y é igual a 3 menos 2. Y é igual a 1. Então, quando o x é 2, o y é 1. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, voltando no meu desenho aqui, ó. Se o comprimento, ele for 2 centímetros, a minha largura é 1. Se o meu comprimento for 1 centímetro, a minha largura é 2, certinho, pessoal? Isso que quer dizer. Então, quais são as dimensões do terreno? As dimensões do terreno são comprimento 2 metros, largura 1 metro, ou comprimento 1 metro, largura 2 metros. Certinho, turminha? Então, eu tenho aqui, ó, 8 ao quadrado, 64, menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 3, 48. Delta é igual a 64 menos 48, 16. Então, eu tenho aqui, pessoal, ó, segunda parte da minha equação, menos o B é 8, mais ou menos raiz quadrada de 16, eu vou colocar 4 direto, sobre 2 vezes o A, que é menos 4. Então, eu tenho duas soluções, um x' e um x duas linhas, ou x1 e x2. Um menos 8 mais 4, desculpa, um menos 8 mais 4, dividido por mais com menos dá menos 8. Então, eu tenho aqui, devo 8, tenho 4, devo 4 sobre 8. Isso é igual a meio, ó. Divide por 4, divide por 4, meio positivo. Agora, aqui, eu tenho menos 8 menos 4 dividido por menos 8. Então, devo 8, devo 4, devo 12 sobre 8, negativo. Vamos simplificar isso aqui, turminha? Divido por 4, divido por 4, ó, vou ter 3 meios, ó, 8 dividido por 4, 2, 12 dividido por 4, 3. Então, eu tenho duas soluções aqui. Terminou aqui? Não, eu achei o x, falta eu achar lá em cima o y. Então, eu volto aqui, ó, volto aqui, certo? Eu volto aqui. Então, vou substituir o x no lugar do x. Então, vai ficar assim, ó. Y igual a 2 menos o x. X é meio, tá? Então, y é igual a 2 menos meio, certo? Vou tirar 2 de meio, pessoal. Eu vou ter o quê? 1,5. Então, y é igual a 1,5. Achei o y.
Então, quando x é meio, vamos voltar aqui embaixo, ó. Quando x é meio, o y é 1,5, certo? Agora, vamos fazer para o outro aqui, 3 meios, né? 3 meios, pessoal, é a mesma coisa que 1,5, tá? 1 dividido por 5. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos substituir aqui, ó. Então, y é igual a 2 menos 3 meios, ou seja, 1,5. 2 tiro 1,5, vou ter meio. Meio. Então, quando x for 3 meios ou 1,5, que é 3 dividido por 2, o meu y vai ser meio. Certinho? Então, eu coloco assim as minhas respostas, ó. Quando x é meio, meu y é 1,5. Quando meu x for 1,5, meu y é meio. Tá certo, pessoal? Tá dando inverso aqui, mas nem sempre dá o inverso, tá? Pode dar outros números aqui também, certinho?